Vocês foram enganados por muito tempo. A verdade sobre os negros na Bíblia ficou escondida por causa de informações erradas e mentiras. Muitas pessoas como nós cresceram vendo figuras bíblicas desenhadas como se fossem brancas, Jesus branco, profetas brancos e quase nenhuma pessoa negra. Mas, e se eu dissesse que os negros sempre foram uma parte muito importante dos planos de Deus desde o começo? E se eu dissesse que a África e as pessoas africanas tiveram papéis muito importantes na Bíblia? Que alguns dos líderes mais fortes, profetas e até reis eram africanos? Isso não é para dizer que uma raça é melhor que a outra, mas para mostrar a verdade que está na Bíblia. Muitas vezes, a história é contada por quem venceu as guerras, mas a palavra de Deus nunca mente. E quando lemos a Bíblia com atenção, descobrimos uma história que foi esquecida, mudada ou até apagada de propósito. Você quer conhecer a verdade? Vamos falar sobre 7 fatos importantes sobre os negros na Bíblia. Esses fatos vão fazer você pensar diferente sobre o que você sabia e, o mais importante, vão mostrar que Deus sempre incluiu você nos planos dele. Antes de começarmos, quero falar uma coisa esta. Conversa não é para separar as pessoas, mas para mostrar a verdade. Todas as pessoas que seguem Jesus, de todos os países, tribos e línguas, fazem parte de um só grupo. Conhecer a nossa história não nos afasta, pelo contrário, nos junta mais. Então pegue a sua Bíblia, abra o seu coração e aprenda comigo esta verdade da Bíblia. Primeira verdade: as primeiras pessoas do mundo provavelmente eram negras. Se você já viu um desenho de Adão e Eva numa Bíblia de criança ou num quadro na igreja, provavelmente viu 2 pessoas de pele clara no Jardim do Éden. Mas pense pouco e se pergunte, será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Vamos voltar ao começo, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus fez o homem da poeira da terra e soprou em seu nariz o ar da vida, e o homem virou um ser vivo. Agora pense qual é a cor da poeira da terra. Se você já andou por terras da África ou do Oriente Médio, vai ver uma coisa importante: o chão é escuro, forte e cheio de vida. Deus podia ter feito Adão de qualquer coisa, mas escolheu justo a poeira da terra, uma terra que não era branca, mas marrom, vermelha e escura. A ciência prova isso. Estudos de como as pessoas são feitas mostram que os humanos de hoje vieram da África. Até pessoas que estudam a história e não são religiosas dizem que a vida em sociedade começou lá. Quanto mais a gente busca, mas descobre que as primeiras pessoas do mundo eram pessoas com muita melanina, que é o que faz a pele ser escura. E a Bíblia não para por aí. Uma das primeiras terras que aparecem em Gênesis capítulo 2 é Cuxi, que é o nome bíblico da Etiópia. Os rios que saem do Éden chegam a terras que hoje são parte da África e do Oriente Médio. Por que isso é importante? Porque por muito tempo nos ensinaram a imaginar as pessoas da Bíblia de um jeito que não combina com a história ou com o que está escrito na Bíblia. Saber que as primeiras pessoas provavelmente tinham pele escura nos lembra que todas as pessoas, não importa a cor da pele, são feitas parecidas com Deus. Essa verdade não separa as pessoas, mas ajuda a entender histórias erradas e mostra que as pessoas negras sempre fizeram parte dos planos de Deus desde o começo. Segunda verdade: Cuxi, o reino africano poderoso que aparece. Várias vezes na Bíblia se tem um povo africano que aparece muitas e muitas vezes na Bíblia. É o povo de Cuxi. Cuxi era um reino forte que ficava onde hoje estão o Sudão e a Etiópia. Você sabia que a Bíblia fala de Cuxi mais de 50 vezes? Isso é mais do que falar de lugares como Roma ou Babilônia. Em Sofonias, capítulo 3, versículo 10, Deus fala claramente sobre os filhos de Cuxi, mostrando que esse povo era importante nos planos de Deus. Mas não para por aí.
uma das pessoas mais interessantes da Bíblia foi um homem da Etiópia, que não podia ter filhos, mas era muito importante e trabalhava para a rainha Candace Atos, capítulo 8, versículos 27 a 39. Esse homem estava lendo o livro de Isaías, quando Filipe foi enviado por Deus para explicar o que estava escrito para ele. O que aconteceu? Ele foi batizado e se tornou um dos primeiros cristãos da África. Outro exemplo incrível: Moisés era casado com uma mulher de Cuxi. Em Números, capítulo 12, duas pessoas, Miriam e Arão, falaram mal de Moisés porque ele tinha se casado com uma mulher de Cuxi. O que Deus fez? Ele defendeu Moisés e castigou Miriam, deixando a pele dela doente e branca como neve, por causa do que ela fez. Isso mostra que Deus nunca foi contra o casamento de pessoas de cores de pele diferentes e que o povo de Cuxi fazia parte da história da Bíblia desde o começo. Então, por que a gente nunca ouve falar muito sobre Cuxi quando aprende sobre a Bíblia? Porque essa é uma parte da história que muita gente não conhece ou esconde. Mas a verdade é que o povo de Cuxi era respeitado, eram guerreiros, tinham reis e seguiam o Deus verdadeiro. Terceira verdade: o povo poderoso do Egito e como eles estavam ligados ao povo de Deus. Muita gente pensa no Egito só como o lugar das histórias de Moisés e das pragas, mas o Egito era muito mais do que isso. Primeiro, o povo do Egito era africano, muito inteligente e avançado, e a relação deles com os hebreus era um pouco complicada. José, um dos filhos de Jacó, virou governador do Egito e se casou com uma mulher egípcia chamada Asenate Gênesis, capítulo 41, versículo 45. Os filhos deles, Efraim e Manassés, deram origem a duas das 12 tribos de Israel. Isso quer dizer que duas tribos de Israel tinham sangue africano na família deles. Outra coisa muito impressionante: Jesus, quando ainda era um bebê, foi levado para o Egito para fugir do rei Herodes, que queria matá-lo. Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 15. Deus podia ter mandado José e Maria para qualquer lugar, mas ele escolheu um país da África para ser o lugar seguro onde Jesus ficaria. Isso mostra que o Egito sempre teve um papel muito importante nos planos de Deus. Além disso, alguns dos salmos dizem que o Egito em Cuxi também fará parte do povo de Deus no futuro Salmos, capítulo 87, versículo 4. Isso mostra que as pessoas da África sempre tiveram um lugar na história sagrada e terão um papel quando o reino de Deus finalmente acontecer por completo. Quarta verdade: Simão, o sireneu, o homem da África que ajudou Jesus a carregar a cruz. Pense nessa cena: Jesus, depois de apanhar muito e quase sem forças, carrega a cruz para um lugar chamado Gólgota. Mas de repente, ele não consegue aguentar mais o peso. Os soldados romanos, então, obrigam um homem a ajudá-lo. Esse homem era Simão, um africano que veio de Cirene, uma região que hoje é a Líbia. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Muitas pessoas leem essa história sem entender como ela é importante. Simão não só ajudou Jesus a carregar a cruz, mas estar ali tem um significado muito grande. Ele mostra a participação da África no momento mais importante da fé cristã, quando Jesus morreu na cruz para salvar as pessoas. E a história não acaba aí. A Bíblia fala que Simão era pai de Alexandre e Rufo, dois nomes que aparecem depois como cristãos conhecidos na primeira igreja. Romanos, capítulo 16, versículo 13. Isso mostra que a família de Simão pode ter sido uma das primeiras a espalhar as boas notícias sobre Jesus pelo mundo. Ou seja, um africano ajudou Jesus no caminho da cruz, e sua família pode ter sido muito importante para o cristianismo crescer. Mas será que lembramos dessa história como deveríamos? Por muito tempo, as pessoas não deram muita importância à participação dos africanos na Bíblia, mas os fatos mostram a verdade. Quinta verdade:
uma mensagem antiga de Isaías sobre a Etiópia, se tornando seguidora do Deus verdadeiro. Você sabia que existe uma mensagem antiga no Antigo Testamento que fala sobre a Etiópia se voltando para Deus? Em Isaías, capítulo 18, o profeta descreve um povo alto e de pele brilhante que vai levar presentes para o Senhor no Monte Sião. Muitos estudiosos acreditam que esse povo são as pessoas da Etiópia. E o que aconteceu depois? A Etiópia se tornou um dos primeiros países do mundo a dizer que o cristianismo era a sua religião oficial. Isso aconteceu no século IV, com o rei Ezana, do reino de Axum. E o mais impressionante é que essa mensagem já tinha sido escrita na Bíblia muitos anos antes. Além disso, hoje a Igreja Ortodoxa Etíope guarda costumes cristãos que existem há milhares de anos. Eles até acreditam que a caixa sagrada, chamada Arca da Aliança, está guardada lá. Se a Bíblia já dizia que a Etiópia seria parte do povo de Deus, por que muitas pessoas ainda não sabem disso? A verdade é que a África sempre esteve presente na fé cristã, desde muito tempo atrás até hoje. Sexta verdade. Como um importante homem da Etiópia ajudou o cristianismo a se espalhar. Agora, imagine um homem viajando em sua carruagem, lendo a Bíblia, mas sem entender tudo o que estava escrito. Esse homem era um eunuco da Etiópia, um funcionário muito importante da rainha Candace, que governava a Etiópia. Atos, capítulo 8, versículos 27 a 39. Filipe, um dos amigos de Jesus, foi levado pelo Espírito Santo até esse homem e explicou o que a mensagem antiga de Isaías sobre Jesus significava. O que aconteceu? O eunuco da Etiópia aceitou a mensagem do Evangelho e pediu para ser batizado ali mesmo, na beira da estrada. Agora, pense nisso, esse homem não era um viajante qualquer. Ele era um funcionário do governo, alguém que conhecia as pessoas importantes da Etiópia. Ou seja, ele pode ter sido a pessoa que levou o cristianismo para a Etiópia, anos antes de o país dizer oficialmente que era cristão. Esse acontecimento mostra que o cristianismo chegou à África muito antes de os europeus chegarem lá. Mas por que essa parte da história quase nunca é contada? A verdade é que a fé cristã já existia na África desde os primeiros séculos, depois que Jesus viveu na terra. Sétima verdade. Agostinho de Hipona, o africano que ajudou a formar o cristianismo ocidental. Muitas pessoas não sabem, mas um dos maiores pensadores sobre a fé cristã na história da Igreja era africano. Estamos falando de Agostinho de Hipona, um dos principais estudiosos do cristianismo que nasceu onde hoje é a Argélia, no norte da África. Se você já ouviu falar de ideias como o pecado que todos herdam ou a ajuda especial de Deus, saiba que Agostinho pensou muito sobre essas coisas. O que ele escreveu influenciou muito outros pensadores como Martinho Lutero e João Calvino, sendo muito importante para a Reforma Protestante. Quer dizer, um homem africano ajudou a criar as bases do cristianismo como conhecemos hoje. Ele escreveu livros como Confissões e A Cidade de Deus, que são estudados até hoje por cristãos de todo o mundo, mas porque poucas pessoas lembram que Agostinho era africano. Ele era um homem de pele escura, um pensador muito inteligente, e suas ideias foram importantes por muitos séculos. Essa é mais uma prova de que a história do cristianismo tem muitas origens diferentes do que geralmente se conta. Como vimos, a presença da África na Bíblia e na história do cristianismo é muito mais forte e importante do que muitas pessoas imaginam. Desde pessoas importantes como José, Moisés e o eunuco da Etiópia, até grandes pensadores como Agostinho de Hipona, a África teve um papel fundamental para que a fé cristã se espalhasse. Esses fatos mostram que a história do cristianismo precisa falar sobre a influência africana para ser completa.
Seja como o lugar onde aconteceram histórias bíblicas, como a casa de pessoas muito importantes, ou como o lugar onde nasceram grandes pensadores, a África sempre esteve ligada à fé cristã de um jeito muito forte. E agora, eu quero saber, de você, qual desses acontecimentos te surpreendeu mais? Você já sabia que a África era importante na Bíblia e na história cristã? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa verdade incrível. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse. Aperte o sino para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.